O tema de hoje é sobre Gênesis capítulo 11. Babilônia, um lugar de confusão. Babilônia vem da palavra Babel, ou Bavel em hebraico, que significa confusão, um local de confusão. Mas eu pergunto aos irmãos se esse texto de Gênesis capítulo 11 é conforme a maioria interpreta, ou se tem um entendimento mais profundo e espiritual dos textos. É o que vamos ver neste estudo a partir de agora. Então, Gênesis capítulo 11, eu vou ler do verso 1 até o verso 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os despertou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Antes de entrar nas explicações, eu quero ler mais um texto que está em Deuteronômio 28, verso 20, onde fala das maldições que terá para os desobedientes dos mandamentos do Senhor. Então, o verso 20 de Deuteronômio 28 diz o seguinte: O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. Então Deus promete essa maldição, a confusão, um tipo de Babilônia. É isso que vamos ver no estudo deste dia. Então a gente observa nessa passagem que esses homens cometeram 3 erros graves. Primeiro, edificar uma cidade. O segundo, tornar célebre o nosso nome. Terceiro, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vamos explicar um por um agora. Edificar uma cidade. Salmo 127, verso 1 diz: Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, qual era o erro que eles estavam cometendo? Eles queriam edificar a cidade, mas não Deus edificando a cidade. Entendem o que eu quero dizer? Eles estavam fazendo na força essa edificação da cidade, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do Eterno. Vamos ver mais versos para ver se isso se confirma. Hebreus 13:14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Qual que é a cidade que há de vir? É a Nova Jerusalém, que desce do céu. Então ela não é feita por nenhum homem. Ela é feita por Deus. Hebreus 11:16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Observe aí, é Deus que prepara a cidade. Não é o homem que constrói a cidade. Apocalipse 3:12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu,
vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Mais uma vez confirmando que essa cidade é da parte de Deus. E Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. É claro que nós vamos morar numa cidade literal. Mas a cidade que Deus quer construir é de pessoas. O povo de Deus é a Nova Jerusalém. O povo de Deus é essa cidade. Então estes homens lá do Gênesis 11 estavam querendo construir uma cidade de 4 paredes. Uma cidade literal. Percebe o engano destes homens? O segundo erro era tornar célebre o nosso nome. Isaías 14, do verso 12 ao 15, diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas nações? Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Percebem que essa estrela da manhã queria subir ao céu e ser igual a Deus? Tornar célebre o nome dela? Olha aí o erro, o orgulho, a vaidade destes homens. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e torne célebre o nosso nome? Não. O que diz o texto? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então a honra, a glória é para Deus, é para o eterno e não para o homem. Não é para tornar exaltado o nome do homem. 1 Pedro 2, do verso 11 ao 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, tudo deve ser feito para a glória de Deus, e não para a glória dos homens. Terceiro erro, que não sejamos espalhados por toda a terra. Mas a lei não diz que só será espalhado se as pessoas desobedecerem? Sim. Mas a gente vai ver que espalhar os homens pelas nações era um propósito de Deus. Apesar destas coisas estarem escritas na Torá, na lei, que aquele que desobedecer será espalhado nas nações. Olha aqui uma dica em Deuteronômio 4, a partir do verso 27. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restarei poucos em número entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obras de mão de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias. Olha que palavra interessante no texto. Últimos dias. E te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Interessante esse verso 30, que fala dos últimos dias. Pouca gente presta atenção nesses detalhes.
Mas qualquer pingo na escritura é mais do que uma letra. É um ensino e que a gente deve meditar. Fazer como a vaca. Quando ela vai comer capim, ela fica ruminando o capim na boca até engolir. Ou seja, quando a gente pega a palavra de Deus, a gente não pode ler assim apressadamente. A gente tem que meditar letra por letra, palavra por palavra, ponto por ponto, vírgula por vírgula, frase por frase. Só assim a gente vai poder extrair o máximo da Escritura. E mesmo assim, quando eu digo máximo, é o máximo naquele dia. Porque quando você vai crescendo no entendimento, daqui a alguns dias, alguns meses, aquele mesmo verso que você pensou ter extraído tudo, ainda tem mais coisa para ser cavado. Porque tudo que Deus faz é infinito. Então, o aprendizado, as coisas espirituais que são extraídas da sua palavra são infinitas. Quanto maior o nosso entendimento, maior o que a gente pode tirar dos textos. Aqueles que lêem apressadamente literal deixam para trás muitos tesouros. Mas voltando, não disse que era propósito de Deus espalhar o homem pela terra? Olha aqui João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, se Deus amou o mundo, a mensagem ficaria restrito à terra de Israel, os 4 cantos de Israel, literal? Como que Deus faria conhecer o seu amor ao mundo se ficasse preso a um país, a um povo? Então o propósito de Deus era espalhar nas nações. Mateus 28,19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Está vendo? Discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então era propósito de Deus levar a mensagem a todas as nações, a ser espalhado. Você só pode fazer discípulo nas nações se você percorrer as nações. Mateus 24,14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então não era para ficar parado dentro de uma cidade, dentro de um povo, dentro de um país. O propósito de Deus, sim, era espalhar o homem nas nações. E a gente vê isso nas 2 casas de Israel. O reino do norte foi espalhado para a Síria e outros povos adjacentes ali, durante o Império Assírio. E eles voltaram e eram conhecidos como samaritanos. E não é que foram rejeitados pelos seus próprios irmãos do Reino do Sul, lá de Judá, porque já não eram mais legítimos hebreus? Mas Deus é sábio e espalhou também a casa de Judá, para sentir na pele o que os irmãos do norte sentiram. Foram espalhados nas nações, após a destruição do Templo de Jerusalém, por volta do ano 70. Então as 2 casas de Israel foram espalhadas nas nações. Para quê? Para ser sal que salga, para ser a luz do mundo. Olha como Deus é sábio. Agora eu vou apresentar alguns versos para embasar a minha explicação sobre que tipo de confusão de línguas era essa que está descrita lá no livro de Gênesis capítulo 11. Primeiro ponto. Quem eram eles que está no verso 2 que estavam em Babel? Verso 2 que diz, lembram-se? Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Na época, foi após o dilúvio, e os descendentes eram os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Será que os 3 filhos foram para Babel? A Bíblia diz que não, apenas um deles, os filhos de Cã. Isso a gente pode comprovar aqui em Gênesis 10, do verso 6 ao verso 20.
aonde eu vou ler apenas 2 versos, mas depois os irmãos leem. Gênesis 10, dos 6 ao 20. Gênesis 10, 6 diz: os filhos de Cã, Cush, Mitzraim, Put e Canaã. Tá vendo? Tá falando de Cã e seus descendentes. Verso 10. O princípio do seu reino foi Babel. O que é Babel mesmo? Babilônia. Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Sempre que vocês virem terra de Sinar na escritura, está se falando da Babilônia. Então quem desceu a Babilônia? Foram os filhos de Cã. Então os filhos de Jafé e os filhos de Sem não desceram a Babilônia. E quando eu falo não desceu a Babilônia, foi nesse contexto inicial aqui da escritura. É claro, como que eu disse anteriormente, os homens de Deus, eles foram espalhados nas nações. E a gente vai ver lá um pouquinho à frente, em Gênesis capítulo 12, em que Deus escolhe Abraão e chama-o. Vamos dizer assim que ele foi o primeiro homem a sair da Babilônia. Interessante, né? Primeiro homem a sair da Babilônia. Um evento profético para os tempos do fim, onde Deus conclama a todo o seu povo para sair da Babilônia. E nós vamos saber hoje o que é essa Babilônia, esse local de confusão. Segundo ponto, façamos tijolos, pedras. Está no verso 3. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Salmo 144, a partir do verso 9, diz: a ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como coluna de palácio. Ou seja, assim como no erro do inicial era eles próprios edificarem uma cidade, eles queriam fazer tijolos, fazer como pedra. Eles queriam fazer. Mas aqui a gente vê que as pessoas são pedras angulares. E acima delas há uma outra pedra angular. Acima de toda a pedra é o Yeshua, Filho de Deus. Então quem que faz as pedras vivas, angulares? É Deus. É Deus que constrói o verdadeiro tabernáculo, aonde ele vai habitar. E isso aqui se confirma em 1 Pedro 2, a partir do verso 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Terceiro ponto. O povo é um. Verso 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Então, qual que é a confusão, na verdade? Será que foi essa confusão de línguas? Ou foi espiritual? Então vamos ver aqui o seguinte. Noé teve 3 filhos, não é? Sem, Cão e Jafé. Em Gênesis 10, no verso 2, a gente vê que os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Aí cita os outros filhos no verso 3
e 4. E aí no verso 5 diz: estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os descendentes de Jafé tinham as suas línguas. Mas Deus não confundiu as línguas? Interessante, né? Gênesis 10, 20. Mesma coisa falando dos filhos de Cã. São estes filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Gênesis 10, 31. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Mas o evento de Torre de Babel não está no capítulo 11? Então que tipo de confusão de língua é essa? Aí que está o X da questão. E a gente vai ver nesse estudo que não é literal, mas espiritual. Porque já existiam as diferentes línguas. Quer dizer que eram os descendentes de Cã que estavam na Babilônia? E os descendentes de Sem e Jafé não estavam. Aí, por causa dos pecados dos filhos de Cã, que eram malditos, né? Lembra lá a bênção e a maldição que Noé proferiu a seus filhos? Então, por causa da desobediência de Cã, Deus manda confundir a língua de todo mundo. Interessante, né? Deus é bem coerente, se você seguir esse raciocínio. Quando eu falo coerente, é coerente entre aspas. Deus não está sendo justo. Quer dizer que se meu irmão pecar, eu vou dançar também? E vice-versa? Não tem sentido, não tem coerência. Olha só alguns versos para que eu me embasei para falar essas coisas. João 17. João 17, a partir do verso 20, diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós, quando nos achegamos a Deus através de Yeshua, nos tornamos um com o Pai e com o Filho. O inverso também é verdadeiro. Quando nós nos unimos para o erro, para o engano, nós também nos tornamos um. Entendem? Porque o texto de Gênesis 11 fala que esses homens que estavam no engano, no erro, tentando edificar cidade, tentando não ser espalhados nas nações, tornar célebre o nosso nome, em tantos outros erros, se tornaram um. O mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, no mesmo espírito. Então, se fosse literal essa confusão de línguas, então seria isso mesmo, a confusão de línguas literais, o que está lá em Gênesis 11? Ou é outra coisa? Veja o seguinte: 10 pessoas de diferentes países podem falar em línguas diferentes e se entenderem perfeitamente. Não é isso que nós vemos na sociedade? Mas 10 pessoas falando a mesma língua não se entendem. Não é isso que vemos também hoje em nosso meio? E quando eu falo em nosso meio, eu digo principalmente no meio religioso. Se a confusão que Deus criou fosse literal, bastaria haver um tradutor e estaria tudo resolvido para os homens de Babilônia. Ou seja, Deus falharia. Você acha que Deus não pensa em tudo? Você acha que Deus não sabia que a gente iria se entender através das traduções?
Mas Deus é mais sábio do que nós supomos. Ele confundiu, sim, aqueles homens de Gênesis 11, os homens ímpios. Mas de que maneira? 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então nós temos que antes da volta de Yeshua, a nossa reunião com ele, vai vir a apostasia. Depois vocês leiam os outros versos, mas eu vou ler agora a partir do 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvas. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Quem que manda a operação do erro? É Satanás? Não, é Deus que manda. Verso 11 de 2 Tessalonicenses 2. Então nós vamos entender qual é essa operação do erro. Qual é esse espírito do engano que Deus envia a esses apóstatas, a esses que se apostataram da fé. Mas antes vamos ler 1 João 4. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Isaías 44, a partir do verso 17. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Então percebam esse verso 18 de Isaías 44, em que os olhos das pessoas estavam grudados. Grudados de super bonder? Não, estavam grudados como a cegos. Não enxergavam as coisas de Deus. E o seu coração já não podia entender. É o nosso coração que entende? Ou é o nosso cérebro? Nenhum nem outro. O que entende é a nossa alma, nosso íntimo, a nossa essência é que entende as coisas de Deus. Então nós precisamos aprender a ler a Escritura com outros olhos. Então essa confusão de Gênesis 11, ela não é exterior. Ou seja, não é a língua exterior que é a barreira entre duas pessoas, mas sim o entendimento. João capítulo 8, verso 42 em diante. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Vou ler de novo. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Mas Jesus não falava hebraico? Aramaico? As pessoas que ouviam não ouviam em hebraico e aramaico? Por que ele disse isso? Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Percebem aonde que a Escritura, aonde que Deus quer chegar? Observem também que Yeshua, quando esteve entre nós, disse repetidas vezes uma frase conhecida, abre aspas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, fecha aspas. Isso está em Mateus capítulo 11, verso 15. Por que Yeshua pregava para a pessoa surda? Ou só para a pessoa que ouvia hebraico e aramaico? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso, mais uma vez, não é literal, é espiritual. Então havia pessoas ali no meio do povão, no meio dos sacerdotes, dos religiosos, dos escribas, dos fariseus, pessoas incapazes de ouvir, com esses olhos grudados, com esses ouvidos fechados. E essa frase de Yeshua, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele repetiu várias vezes em Mateus 13:9, Mateus 13:43, Marcos 4:9, Lucas 8:8, Lucas 14:35. Mas também usou uma outra frase, Mateus 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Eu não sei ler? Você não sabe ler? Você não lê em português? Você não lê em hebraico, aramaico, em grego? E por que não entende? E por que eu não entendo? Percebe, irmãos, como que é as coisas espirituais que Deus quer nos ensinar? Não basta ler o texto com os olhos. É muito mais que isso. É preciso ter discernimento espiritual para que a nossa alma e o nosso espírito possa de fato entender o que Deus quer ensinar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Também está endereçada a todas as igrejas de Apocalipse, ou seja, as 7. Não que as igrejas de Apocalipse são 7. Na verdade, o corpo do Messias é apenas um. Ali é apenas uma forma simbólica de desmembrar a igreja em 7. Em 7 tipos. Então a gente vê quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito. Qual o Espírito? O Espírito Santo. E não o espírito do erro, do engano. Então esse texto de quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, está em Apocalipse 2:7, Apocalipse 2:11, Apocalipse 2:17, Apocalipse 2:29, Apocalipse 3:6, Apocalipse 3:13 e Apocalipse 3:22. Ou seja, a todas as igrejas. Quando eu falo igreja, está incluído sinagogas e igrejas. Salmo 109, a partir do verso 26. Socorre, Senhor Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignominia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Está vendo o que o salmista diz? Para que os inimigos sejam confundidos, e vão ser mesmo confundidos. 1 Coríntios 14, a partir do verso 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tiago 3,16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins.
Então, irmãos, Deus não promove a confusão. Deus liberta, Deus esclarece, Deus mostra toda a verdade. Quem promove a confusão são os ímpios. Quem promove a confusão são os que se apostataram da fé. Neles haverá confusão. Por que eu posso dizer isso? Porque com a confusão eles deixam de ser um. Um com o Pai, com o Filho. Mas estão divididos em denominações, sejam elas de nomes de igrejas ou sinagogas. Por que há confusão no meio religioso? O batismo é por aspersão ou imersão? A salvação é por obras ou pela fé? Ou por nenhum dos dois, é por ambos? O dia do Senhor é o sábado, é o domingo ou todos os dias? O arrebatamento da igreja é pré-mídia ou pós-tribulacionista? Haverá milênio ou os amilenistas estão corretos? Existe predestinação ou é livre-arbítrio de que nós somos salvos? Percebem, irmãos, a grande confusão que há no meio religioso? Se todos são dirigidos pelo mesmo Espírito Santo, como pode haver tão diferentes interpretações dos textos? Isso não é confusão? Não estão eles falando na mesma língua? A língua da Bíblia? Mas não há entre eles confusão? E quando há confusão, não há divisão? Claro que há. A minha denominação é a certa. As outras são heréticas. Eu me batizei por aspersão. Aí o meu irmão me diz, não, mas o correto é imersão. Se eu mudo de igreja, eu tenho que me batizar de novo. Ora, Deus vai estar preocupado com o exterior? Se eu me batizei por imersão ou por aspersão? Ou se ele vai ver o verdadeiro batismo? Meu coração se arrependeu? Isto é, a minha alma se arrependeu? A minha alma creu no sacrifício vivo de Yeshua? É isso que Deus vai ver. Deus não vai ficar vendo se eu fui me batizado no rio, ou numa piscina, ou num tanque, ou se o sacerdote me aspergiu água sobre mim. É isso que tem validade, irmãos? Está vendo como falta essência no povo de Deus? As pessoas são presas à letra, mas é o Espírito que dá vida. Então, enquanto houver confusão no meio religioso, as igrejas vão estar divididas. Divididas por picuinhas. Divididas por coisas menores. Divididas por homens. Ah, essa igreja aqui é do pastor tal, é do reverendo tal. Ah, essa sinagoga aqui é do rabino tal. É o nosso nome que deve ser célebre? Ou é o nome de Deus? Antes, os discípulos de Yeshua eram chamados simplesmente os do caminho, ou mesmo cristãos, que significa partido de Cristo. Porém, hoje, o termo cristão se tornou pejorativo, se tornou uma religião, mas não uma prática de vida. Andar como Yeshua andou, isto é, viver como ele andou. Isto é ser discípulo, porque ser discípulo é ser igual ao mestre. Então, como sair da Babilônia, povo meu? A forma é: aquele que busca a Deus com sinceridade, medita na palavra dia e noite, busca a verdade com sinceridade e sem querer nada em troca, esse sai dessa confusão chamado Babilônia. Sai dessa confusão teológica e abre o entendimento para a profundidade das Escrituras.
Então, esse texto de Gênesis 11, a confusão é muito maior do que os homens supõem. Ela está impregnada não só na sociedade, onde a gente vê que os homens não se entendem, cada vez pior. E isto vai se arrastar também para o meio religioso. Vocês vão ver a cada dia aumentar a disputa entre denominações, entre judaísmo e cristianismo. Exatamente por isso, porque eles estão embebecidos nessa Babilônia e não sabem. E esse tempo do fim, aonde será pregado o livro de Ezequiel a uma casa rebelde, chamada Casa de Israel, do qual nós estamos inseridos, é para nos alertar, para nos chamar a atenção de que devemos ser um com o Pai e com o Filho, e não ser um entre os homens, em não edificarmos a nossa própria igreja. Estamos edificando a nossa própria igreja e não a igreja de Deus. Tornar célebre o nosso nome como pastor, como reverendo, como rabino, mesmo que sejamos espalhados nas nações, não iremos nos entender, porque falaremos uma linguagem ininteligível, ou melhor, falaremos uma linguagem de confusão e não uma só maneira de falar. Sai dela, povo meu. Se torna claro a cada dia para quem discerne espiritualmente. A Babilônia não é um lugar físico, é um local espiritual, separado pelo grande rio Eufrates. Sai dela, povo meu. Sai da confusão. Venha para a realidade plena e verdadeira. Preguemos um único evangelho, o evangelho eterno, descrito em Apocalipse e que aponta para o livro de Ezequiel. Um abraço a todos e shalom, shalom.